Boa noite. O meu nome é Ana Moreira e eu sou médica e há uns anos tenho-me vindo a dedicar a dar palestras na área de desenvolvimento pessoal. Hoje, que estamos perto do Natal, vimos falar de perdão, de aprender a transmutar as nossas emoções. O perdão é uma técnica que nós devemos usar, uma técnica terapêutica que nós nos devemos usar para nos tornarmos mais felizes, para nos tornarmos mais saudáveis. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos com o ressentimento, a mágoa, a ira e achamos que depois, como já não nos lembramos daquilo que nos ocasionou, ou achamos que não nos lembramos, achamos também que está perdoado e que está tudo esquecido. Não é bem assim, porque nós temos duas formas de nos conectar com as pessoas. Temos a forma de nos conectarmos através do amor, que essa é a forma correta de nos conectarmos com a pessoa, com as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, é através do nosso quarto chakra, é a frequência do amor, que é uma frequência universal. E a outra forma é a ira, ou o ressentimento, ou a mágoa, ou a raiva. São as formas, digamos, opostas ao amor, nas quais nos mantemos na mesma conectados com as pessoas. A maior parte de nós não somos educados a pensar que o facto de estarmos com raiva de alguém ou estarmos chateados com alguém, que isso possa manter-nos ligados a alguém. Alguém que nos chateou e que nos incomodou e que, portanto, nós não gostaríamos de estar conectados com aquela pessoa. Mas mantemos-nos conectados pelaquela frequência, que é a frequência um pouquinho oposta à frequência do amor. Então, o perdão esteve muito ligado à religião durante muitos anos. Vamos ver um pouquinho a história do perdão ligado às religiões. E por isso também a ciência, mais propriamente a medicina, nunca se preocupou em estudar o perdão do ponto de vista terapêutico. Hoje, vocês vão ver, eu vou-vos mostrar, já existem artigos científicos por revistas científicas publicadas em jornais relacionados com medicina, nos quais se demonstram os benefícios do perdão, porque é que devemos perdoar, mestrados terapêuticos na área do perdão. Então, vale a pena ouvir e depois cada um tira as suas próprias conclusões. Eu já fiz esta palestra ou algo semelhante a isto há cerca de 3, 4 anos e a lógica é que nós temos de perdoar para sermos mais felizes e mais saudáveis. Como que a ausência do perdão ou guardarmos alguma mágoa ou ressentimento contra alguma pessoa nos fizesse mal, não nos fizesse estar na nossa plenitude de saúde. E é muito interessante porque saiu um artigo numa revista chamada American Journal of Public Health, portanto, o Jornal Americano de Saúde Pública, em fevereiro de 2018, declarando que o perdão é um assunto de saúde pública, porque o facto de nós não perdoarmos nos traz ressentimentos, nos traz sentimentos negativos, nos traz ruminações do passado, quando nós nos mantemos conectados com algo que nos chateou e pensamos e pensamos e pensamos naquilo. Mais à frente também vos vou mostrar um artigo no qual fizeram um estudo para ver que áreas do cérebro eram ativadas quando eu perdoo e que áreas do cérebro eram ativadas quando eu não perdoo. Ou seja, o facto de eu não perdoar mantém aceso determinadas áreas do meu cérebro. Isto é o que se chama as ruminações do passado. E o artigo chegou à conclusão, então, que perdoar promove a saúde no sentido da totalidade, no sentido da saúde mental. Então, um pouquinho agora da história do perdão. Nós sabemos que o perdão foi sempre muito falado pela Igreja, não é? Está nas Escrituras que Jesus nos ensinou quantas vezes devemos perdoar os que nos ofendem,
70 vezes 7, portanto que devemos perdoar qualquer traição, qualquer má conversa, e também perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, está muito bem escrito na história da religião cristã o facto de termos que perdoar. O problema é que, na minha perspectiva, vou dizer isto para depois não virem dizer que eu disse, na minha perspectiva, a questão do cristianismo é que não nos ensinam a perdoar. Perdoar não é dizer assim, não, está tudo perdoado. Está tudo perdoado, está tudo bem, isso já aconteceu, está tudo perdoado. Como eu costumo dizer, bullshit. Não está perdoado e fica registado no nosso cérebro aquela memória daquele conflito, daquele trauma, daquela chatice, daquela traição. E é isso que faz com que depois possamos vir a ter mais tarde alguma doença no corpo físico, nomeadamente. Em termos do budismo, também temos... Também nos relacionamos muito com o perdão, portanto, no budismo está descrito que guardar raiva é como segurar um carvão em brasa, com a intenção de o atirar a alguém. Mas somos nós que nos acabamos por nos queimar. No budismo está descrito que há 3 classes de pessoas infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, as que ensinam e não fazem. No sentido em que nós devemos perdoar como um ensinamento universal. O islamismo também fala do perdão, no sentido em que Alá perdoa todos os delitos, Ele é o perdoador e o misericordiador, e a fé pode ser fortalecida pela firmeza do arrependimento. O hinduísmo também fala no perdão dos pecados, na salvação eterna através de Jesus, e perdoa sempre, pois este é o caminho da luz. Então, quando nós perdoamos e aprendemos verdadeiramente as técnicas do perdão profundo, sanado, começamos a viver, porque o nosso corpo, do ponto de vista energético e do ponto de vista do nosso campo eletromagnético, fica mais ligeiro. Vamos ver isso um pouquinho à frente. Mas então, o que é que nós consideramos que seja o perdão? O que é o perdão? Perdão é considerado a remissão da culpa, a absolvição, a indulgência, a desculpa, a benevolência, mas também o processo mental ou espiritual de parar com o sentimento de raiva contra outra pessoa ou contra si próprio. Então, pedir desculpa nas relações com as outras pessoas é quando... desculpa, não estou a dizer bem. Pedirmos desculpa. Nas relações com as outras pessoas surgem discussões, aborrecimentos e zangas, e nestes casos é quando nós devemos usar a palavra desculpa. Às vezes é-nos difícil perdoar. Mas pensem, porquê é que as crianças perdoam tão facilmente? E porquê é que as crianças pedem desculpa tão facilmente? O que é que nós temos de perdoar? Temos de perdoar traições, desentendimentos de amigos, amorosos, familiares. Temos de perdoar mentiras, temos de perdoar injustiças, temos de perdoar dificuldades de comunicação com os nossos amigos, ou às vezes com os colegas de trabalho, ou com os superiores hierárquicos. Então, cada um de nós tem algo que lhe foi mais difícil de perdoar ao longo da sua vida. Há algo sistemático que lhe custou mais a perdoar. Então, isso é o que nós temos de avaliar para vermos se existe aqui algum padrão. Porquê é que eu não perdoo quando me fazem alguma traição? Porquê é que eu não perdoo quando me mentem? Porque o outro é o meu espelho. Em que é que eu minto? Em que é que eu atraiçono outras pessoas? E depois a pergunta, a quem é que nós temos de perdoar? Temos de perdoar os nossos pais? Temos de perdoar os nossos pais. Porque nós não nos damos conta de que a nossa infância é o reviver ou é a caixinha, é a memória de muitos conflitos da nossa vida, de muitos traumas da nossa vida. Porque é na infância que se ouvem coisas que nós não queremos, que nos batem, porque somos educados que uma palmada não faz mal nenhum. Mas para uma criança isso não é interpretado dessa maneira. Portanto, a maioria de nós tem traumas de infância que não sabe que tem.
Então, nós temos de perdoar os nossos pais no sentido de fazermos uma reflexão e de percebermos o que é que aconteceu na nossa infância que eventualmente possa estar a afetar o nosso presente. Temos de perdoar os nossos irmãos, quando seja o caso, de entendermos que existiu algum conflito, ou passado ou presente. A nossa família, os nossos relacionamentos amorosos. Não é possível vivermos uma relação amorosa presente, lúcida, completa, madura, se nós não perdoarmos os nossos relacionamentos passados. As relações amorosas todas são todas uma aprendizagem. E essa aprendizagem é aquilo que eu tenho que verdadeiramente captar para que na próxima relação amorosa eu tenha aprendido a lição. Isso funciona em tudo na nossa vida. Funciona nos empregos, funciona nas relações, funciona nos amigos, funciona com os nossos filhos, com a nossa família. Os colegas de trabalho são sempre uma fonte de conflito, principalmente quando há situações hierarquicamente diferentes, e todas as pessoas que nós sentimos que nos fizeram alguma coisa de mal ou de menos bom, ou quando nós nos sentimos injustiçados de alguma maneira. E também temos que perdoar aquelas pessoas que nós gostávamos muito e que morreram. Parece um contrassenso. Do ponto de vista religioso, a maioria de nós foi educado numa religião que é a prevalente no nosso país e, portanto, quando morre alguém é quase passado a ser santificado, não é? Porque coitadinho morreu. E, portanto, principalmente quando são pessoas muito próximas ou quando a morte é morte súbita ou quando existe, por exemplo, um suicídio, nós criamos algum ressentimento contra aquela pessoa, mas nós somos educados que não o podemos verbalizar, porque morreu o meu pai e o meu pai, portanto, passa a ser um santo. Ou suicidou-se o meu cunhado e o meu cunhado passa a ser um santo, suicidou-se. Então nós temos que perceber que muitas vezes guardamos alguma raiva contra as pessoas que morreram, porque nós entendíamos, pura e simplesmente, que a pessoa não devia ter morrido naquela maneira, ou não devia ter morrido naquela altura. Pode ser um contrassenso ou uma tolice, porque isso às vezes não é possível controlar, como sabem, mas nós temos que fazer um esforço de perceber se temos algum ressentimento contra alguém da nossa família ou algum amigo que morreu, ok? E então, quais são as consequências de nós não perdoarmos? A sensação de culpa, porque nós ficamos com essa sensação no nosso corpo, a fúria, a irritação, a ira, o ressentimento, a mágoa, os remorsos, a raiva, o rancor e os arrependimentos. Estes ressentimentos, estas raivas e estas iras, nós vamos guardando ao longo da nossa vida e muitas vezes não nos damos conta do que estamos a fazer. Então vou-vos contar uma pequena história que é chamada a história de Os Monges e a Mulher no Rio. Conta-se que num mosteiro viviam dois monges muito amigos que cumpriam sempre as suas tarefas em conjunto. Os monges não se podiam aproximar de mulheres, nem nelas tocar. Certo dia, ao atravessarem a floresta para comprarem mantimentos na cidade, depararam-se com uma mulher que estava com dificuldades para atravessar o rio, que estava muito agitado e que dava acesso à aldeia. Um dos monges disse: "Não podemos ajudá-la, fizemos um voto que não podemos tocar em nenhuma mulher." E o outro monge replicou: "Também fizemos um voto de ajudar todas as pessoas e criaturas deste mundo sem distinção." Então, este mesmo monge colocou a mulher nas suas costas e atravessou o rio, deixando-a na outra margem. Os dois monges seguiram caminho e durante a jornada houve um grande silêncio na conversa entre eles. Logo, o silêncio foi interrompido pelo monge que era contra a ideia de carregar a jovem, que disse: "Não a devias ter carregado. Ela vai ser um peso na tua jornada." O outro monge sabiamente respondeu: "Eu deixei a mulher na outra margem do rio. No entanto, és tu que a continua a carregar na tua caminhada." Isto nós fazemos sistematicamente na nossa vida e não nos damos conta.
quando nós ficamos zangados com alguém que nos fez determinada coisa, que nos falou de determinada maneira, e nem estamos a falar de coisas muito graves, estamos a falar às vezes de coisas mais ou menos insignificantes. Nós carregamos e carregamos e carregamos e carregamos aquilo muito tempo da nossa vida. Então nós passamos a vida a carregar aquilo que nos acontece, portanto sentimos muito peso. Muitas vezes o simbolismo de uma dor nas costas é porque carregamos muita coisa e coisas que já devíamos ter largado, que são do nosso passado e que devemos ter perdoado. Dalai Lama disse: quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, fortificamos-nos e colocamos-nos à altura de resolver de maneira mais construtiva os problemas do presente. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Esquecer aqui sanando, porque não é esquecer a fazer de conta que está perdoado, é esquecer com a cura, com a sanação daquilo que aconteceu. Gandhi escreveu: assim como há uma força de coesão na matéria inanimada, também há uma entre os seres animados, e o nome desta é o amor. E é com isto que nós entendemos que às vezes nos custa perdoar. Custa-nos perdoar porque às vezes a outra pessoa repete o mesmo erro, porque nos sentimos humilhados, porque nos sentimos ofendidos, porque não conseguimos esquecer, porque nos sentimos injustiçados, porque nos fazemos de vítimas, porque achamos que não fizemos nada que provocasse aquela situação. E muitas vezes nós temos um ganho secundário com isto. O facto de nós não perdoarmos, o facto de nós mantermos viva aquela situação do passado, o facto de nos fazermos de vítimas daquilo que aconteceu, faz-nos trazer ganhos secundários que não nos damos conta, que são inconscientes, obviamente. Então temos que ter cuidado, se há algo no nosso corpo que se repete, que nos possa querer falar sobre algo do nosso passado. Portanto, perdoar é um atributo dos fortes. E temos de aprender a perdoar porque nós também erramos, por muito que nos custe admitir que fazemos cagada, nós também fazemos erros, porque a vida não veio com um manual de instruções e, como dizia o Einstein, quem nunca cometeu um erro nunca tentou algo novo. Errar é humano e assumir o erro é ter caráter. Lembrem-se que muitas vezes nós fazemos isto, que é não fui eu, foram eles, não foi eu, foi ele ou foi ela. Temos pouca capacidade de assumir a responsabilidade na nossa vida. Somos muito educados a colocar a responsabilidade em coisas exteriores a nós próprios. Então é muito importante que tenhamos eu tenho como é que se diz? Este quadrinho em casa, o ter razão para fora de casa e o ser feliz para dentro de casa, porque muitas vezes nós, para sermos felizes, não queremos saber em ter razão. Às vezes temos que esquecer que temos razão numa determinada coisa para podermos seguir em frente e perdoar. Quando alguém nos magoa, temos então duas opções. Uma é vingarmos-nos e sermos felizes durante alguns minutos, a outra é perdoarmos e sermos felizes a vida toda. Perdoar e pedir perdão é uma atitude de humildade e não de humilhação. O perdão engrandece quem perdoa. O perdão baseia-se na aceitação daquilo que passou. Estar perdoado é estar sanado, estar esquecido, mas com sanação. E lembrem-se que se nós desejamos o mal a alguém ou a algo pela lei da causa e efeito e pela lei da correspondência, tudo nos regressa. É what goes around comes around. Portanto, não é o outro que me magoa, eu decido sentir-me magoada e passo a sentir-me magoada todos os dias da minha vida. Então o meu presente fica cheio de mágoas e de ressentimentos passados e, portanto, o meu cérebro não vai distinguir as imagens do meu presente com as imagens do meu passado que eu estou a pensar, e então o cérebro torna vivo e a todo momento estas imagens de stress e produzimos cortisol e adrenalina e mantemos-nos então num estado inflamatório, quase como se o perdão nos impedisse de podermos estar saudáveis, verdadeiramente falando.
Portanto, a falta do perdão deixa-nos presos ao passado, impedindo-nos de viver bem o presente. E o Augusto Cury, que é um dos meus escritores favoritos, disse que a sabedoria de um homem não está em não errar, não chorar, não se angustiar, mas sim em usar o sofrimento como alicerce para a sua maturidade. E não perdoar é um veneno destrutivo para o espírito, pois neutraliza os nossos recursos emocionais. Oscar Wilde disse: perdoa os seus inimigos. E as 3 coisas mais difíceis do mundo, segundo Benjamin Franklin, pelos vistos, são aproveitar o tempo, guardar um segredo e perdoar uma ofensa. Então perdoemos, não porque os outros até mereçam perdão. Às vezes temos que encontrar uma justificação para perdoar. Lembrem-se que os outros, muitas vezes, são vítimas de outras vítimas. E, obviamente, que esta conferência não serve para falarmos de casos mais complicados, como violações ou homicídios. Não é essa a maioria de nós que estamos aqui, mas mesmo nesses casos nós temos sempre, para perdoar em completude, nós temos sempre de encontrar um motivo para perdoar aquela determinada pessoa. Muitas vezes o motivo é que nos queremos libertar, porque com isto eu quero vos explicar que se nós não perdoamos, nós vamos nos manter conectados, vamos à frente ver como é que funcionam os chakras e os nossos campos energéticos e, portanto, quando eu não perdoo, eu mantenho-me conectado com alguém. Ou me mantenho conectado pelos laços, por fios invisíveis de frequência amorosa, ou me mantenho conectado por esta frequência da raiva ou da ira ou do ressentimento. No livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, a Robin Sharma diz que todos os acontecimentos têm uma finalidade e todos os obstáculos uma missão e, portanto, nunca te arrependas do teu passado, acolhe-o como o mestre que ele é. Perdoar não implica que estejamos de acordo com o que aconteceu nem que o aprovemos, simplesmente que estamos dispostos a perdoar. E perdoar não significa deixar de dar importância. Simplesmente significa pôr de lado os pensamentos negativos que nos causam dor ou fúria. E perdoar leva-nos à reconciliação, que é voltar a ter paz, entender-se com outra pessoa, entrar novamente em acordo, recomeçar sem acusações e permitir que aquela pessoa volte a caminhar connosco. Muitas vezes não é possível isto. Muitas vezes temos que perdoar o outro sem falar com ele. Às vezes há situações tão complicadas e situações com tanto enredo, com tanta novela, como eu costumo brincar, que realmente o perdoar vai ter que ser de mim, mas sem falar com a outra pessoa. Eu vou ter que fazer atos terapêuticos que me façam verdadeiramente perdoar a outra pessoa, mas que não será possível falar com ela ou ter uma conversa adulta com outra pessoa, que isso seria sempre o desejável, obviamente. Portanto, o perdão é uma expressão do amor, o perdão restaura vidas, no sentido em que nos liberta. O mais beneficiado por perdoar somos nós próprios, porque nos liberta de elos menos positivos com determinadas pessoas. Então, quando começamos a sentir e a viver o verdadeiro amor pelos outros, impõe-se que aprendamos a deixar de ter ressentimentos. Temos de praticar o perdão, uma vez que o amor, para ser completo, o requisita. O perdão genuíno requer um deslocamento da energia interna, um afastamento das frequências do ódio e da culpa e uma aproximação da cura e da resolução. A prática do perdão é motivada pelo amor e pela vontade de trazer integridade à nossa existência. A declaração do perdão é a chave para nós nos libertarmos. E agora com esta frase que eu adoro, que é: todos fazemos o melhor que podemos desde a nossa melhor ignorância, ou seja, quando fazemos uma cagada, realmente é porque não sabemos fazer melhor. E temos que estar atentos a isto, porque às vezes fazemos com consciência. Essa é a maior cagada de todas, é quando fazemos uma asneira e estamos conscientes do que estamos a fazer. Aqui estamos bem, porque quando eu faço uma coisa desde a minha ignorância, tenho uma desculpa. Quando eu faço com consciência, a coisa já começa a ser um pouquinho diferente.
Então, por isso é que resolvemos chamar esta palestra o Aprender a Transmutar Emoções, porque quando nós falamos de amor universal e blá blá blá, toda a gente acha maravilhoso, mas na realidade depois às vezes é um bocadinho mais complicado quando se fala destas emoções da ira e do ressentimento. Então a pergunta é, para eu perdoar, eu sei que com isso eu vou ter bem-estar e paz interior. Será que eu quero? Será que eu quero bem-estar? Será que eu quero esta paz interior? Há uma frase que me chocou há uns anos quando eu ouvi, que fala que a insónia é uma manifestação que nós precisamos de perdoar alguém. E muitas vezes nós temos insónias. Portanto, temos que pensar quem precisamos de perdoar. O que é que ainda não está verdadeiramente sanado na nossa vida? Com quem é que eu estou ressentida? A quem é que eu ainda não consegui perdoar? O que é que eu não consegui esquecer? É muito importante, então, tentarmos fazer uma lista de forma a conseguirmos ultrapassar tudo o que está mal resolvido. Há uma coisa muito interessante que eu fiz este ano, que se chama as nossas relações grupocármicas, quer dizer, escrevermos uma lista de todas as pessoas com as quais nós nos lembramos de já ter contactado na nossa vida. Ou seja, vamos começar pela infância para ser mais fácil. Quantos colegas da escola se lembram? A professora da escola, a senhora que abria a porta da escola, se calhar a senhora da limpeza e a senhora da cantina. Quantos amigos se lembram? Quantos vizinhos se lembram da infância? Com quantos meninos brincavam na rua? Porque nessa altura, acho eu, que para a maioria de nós aqui ainda se brincava na rua. Já não brinquei muito na rua, mas pronto. Na nossa adolescência, que pessoas, nessa altura, cantavam os parabéns quando nós fazíamos anos? Quais eram os amigos dos nossos pais, dos nossos avós? Na escola, no liceu, na faculdade, no trabalho. E então vocês começam, milagrosamente, a lembrar-se de pessoas que não se lembravam há anos. Com facilidade vão chegar a mais de 500 pessoas. Isto é um ato de memória espetacular, aconselho-vos a fazer. Eventualmente vão se lembrar de alguém que devam perdoar, mas essencialmente aqui é para entendermos que a maior parte daquelas pessoas já nós não nos lembramos, porque nessa altura também não havia Facebook. Não vale ir ao Facebook copiar os amigos do Facebook, é mesmo lembrar de cabeça. Eu estimo que vocês demorem mais ou menos umas 3 horas a fazer isso, ok? Bom, e então, quando nós perdoamos, quando nós realmente perdoamos, nós vamos sentir algo de gratidão e até assistência por essa pessoa. Ou seja, eu então passo a conseguir ajudar essa pessoa, porque essa pessoa, quando estamos a falar de coisas complicadas, também não estará bem, de certeza absoluta. Então vejam que interessante. Este artigo de 2013, no jornal Neurociência Humana, que é um jornal científico médico, explica esta coisa que se chama a neuroanatomia funcional do perdão. Como é que o nosso cérebro cura as feridas emocionais? E então fala sobre as correlações neuronais do perdão. Portanto, há uma ligação entre o perdão e o alívio subjetivo, o que apoia o uso do perdão em contexto terapêutico, como auxílio, por exemplo, à promoção da saúde mental. Então, como é que eles fizeram este estudo? E eles colocavam os ratinhos de laboratório, que eram os seres humanos, relaxavam as pessoas e com eletroencefalogramas para ver que áreas do cérebro estavam a ser ativadas, punham a pessoa a lembrar-se de uma pessoa com que se chateou, por exemplo, um chefe de trabalho. E
através de visualização, portanto, visualização guiada, ou seja, havia um terapeuta que dizia, agora está a ver o seu chefe, ele está a ralhar consigo, está a ficar chateado, fica com raiva, e depois dizia, pronto, agora vai conseguir perdoar, vai conseguir abraçar o seu chefe e blá, blá, blá. Este é o forgiveness, portanto, é o perdão. E aquelas são as áreas do cérebro que são ativadas quando a pessoa atinge esse estado de perdão. E do lado direito é o não perdão, ou seja, a pessoa também estava relaxada, visualiza uma situação de aborrecimento, constrangedora, de conflito, só que não existe o perdão. Portanto, há chatice e não há entendimento através da visualização. E vejam que não se relacionam tantas áreas cerebrais. Então, o que é que acontece? Nós observamos que se ativa uma rede cerebral complexa quando nós perdoamos. E, por outro lado, o que é interessante é que isto foi por visualização, porque o nosso cérebro não está a distinguir o que é o presente do que é o passado ou do que é uma visualização guiada. Por isso é que isto pode ser usado em contextos terapêuticos e por isso é que uma das técnicas que vou-vos ensinar para atingirem o perdão pretende que vocês próprios façam estas visualizações guiadas e vai funcionar às mil maravilhas, exatamente porque o cérebro vai entender como se aquilo estivesse a passar na realidade. Portanto, este artigo científico que mostra as correlações neuronais do perdão, mostra que quando perdoamos, ativamos esta rede cerebral e que, vou-vos dar os nomes, mas é só para perceberem que isto é mesmo científico. O núcleo pecuneus, as regiões parietais inferiores direitas e o córtex pré-frontal dorsolateral. Estas são as áreas cerebrais ativadas quando nós perdoamos. Portanto, não digam que não há estudos científicos que provem que temos de perdoar. Temos de perdoar porque realmente vamos ficar melhores de saúde. Existem técnicas para perdoar ou não? O que é que vocês acham? Agora vai chegar à altura das perguntas. Está muito silêncio nesta sala. Uma técnica. Eu não sei se posso dizer, a técnica eu uso o Ho'oponopono. Muito bem, 5 pontos. Já vai ganhar outra prenda no Natal. Ho'oponopono. Já vamos falar do Ho'oponopono. Eu faço assim, ponho a pessoa, imagino, a sorrir para mim, mando uma luz, mando uma luz e falo a pessoa, para abençoar, dou à pessoa. Muito bem. 3 vezes e depois faz uma oração. Pronto, eu acredito na energia das almas e rezo uma oração para uma da guarda. Acabou. Muito bem. Muito bem. Esta senhora usa mais que uma técnica, está bem, concordo com o que ela explicou, com algumas coisas, está bem, porque usa a técnica da visualização e usa o Ho'oponopono, que é uma técnica que está mais que provada que resulta. Portanto, mistura 2 técnicas, mais técnicas. Muito bem, 5 pontos. Oh, a carta terapêutica, vamos falar também nas cartas. Eu sou muito fã das cartas, muito fã. Quando nós escrevemos uma carta a alguém que nos chateou, mas é verdadeiramente para chamar nomes àquele povo todo que nos chateou. Chamar nomes mesmo feios. Agora não vou dizer porque hoje, este mês é Natal, e eu desta vez não vou usar nomes feios na palestra. Mas na realidade, a coisa mais importante que eu vos possa transmitir aqui hoje é que, para eu verdadeiramente perdoar alguém, eu tenho de sentir raiva daquela pessoa. E eu primeiro tenho que conseguir sacar aquela raiva do meu corpo, aquele ressentimento, aquela ira, eu tenho que a tirar do meu corpo para fora. E a partir desse momento, eu inicio o processo terapêutico com vista ao perdão. Não é só dizer assim, ai, que estejas bem, vai para a luz e que estejam os anjinhos à tua volta. Isto não funciona. Porque eu guardo o ressentimento comigo.
E vocês sabem muito bem, porque alguns já experienciaram, que quando verdadeiramente conseguimos atingir aquele ponto que nos magoou ou que surgiu o conflito, temos uma reação de choro ou de libertação, às vezes de gargalhada, depende. Mais técnicas. Bom, então vamos lá. Técnicas do perdão. Primeira técnica, cartas. Cartas terapêuticas. Segunda técnica, afirmações de perdão. Terceira técnica, perdoar quem morreu. Quarta técnica, livrarmos-nos da culpa. Quinta técnica, Ho'oponopono. Sexta técnica, as séries numéricas de Grabovoi. Vamos falar um bocadinho disso. E falta aqui uma técnica, que é a técnica da visualização parapsíquica, que é uma técnica na qual eu visualizo a situação exatamente como se fosse uma tela mental aqui à minha frente. Com os olhinhos fechados, relaxo, respiro, visualizo a pessoa, visualizo a situação que me causou confronto, mal-estar, irritabilidade, que me chateou, toda aquela... Visualizo bem aquela coisa. Bem, como é que dizia aquela novela? Jararaca. Bem jararaca. E depois então, eu consigo... Eu tenho que arranjar uma motivação para eu perdoar. Uma que seja. Ou foi porque aquela pessoa foi maltratada na infância, ou foi porque aquela pessoa foi vítima de outras vítimas, ou foi porque aquela pessoa é uma ignorante total, que resulta sempre. Achamos que o outro é ignorante total, resulta maravilhosamente. Nomeadamente no que diz respeito à classe masculina. Resulta lindamente por causa daquilo dos cromossomas, vocês sabem. Portanto, quando nós fazemos isso, a partir daí eu consigo perdoar. E eu consigo exteriorizar a minha energia para essa tela mental que representa aquela pessoa. Essa técnica está descrita, depois posso-vos estar descrita por um psicólogo brasileiro chamado Mário Oliveira. Então vocês podem procurar técnica de visualização parapsíquica e ensina lá os passos todos, ok? Bom, então, quais são as fases do perdão? Reconhecer os próprios ressentimentos, ou seja, reconhecer que existe um problema, reconhecer que sim, existe alguém que nós não perdoamos, reconhecer que sim, existe alguém que temos mágoa e então vamos pôr mãos à obra. Portanto, reconhecer. Depois, reviver o tal momento do trauma, do conflito, da chatice, do aborrecimento, blá, blá, blá. Aqui avaliamos o comprometimento. Porquê? Porque me vai doer a barriga, porque me vai dar palpitação, porque vou ficar com a boca seca, porque fico com zumbido, porque me fica a doer a cabeça. Temos que observar o que é que nós sentimos. Procurar entender os de pôr, qualquer situação. Como eu disse, foi vítima de outras vítimas, blá, blá, blá. Examinar até que ponto eu ainda estou comprometida com essa situação. O que é que ainda me incomoda? Passaram 25 anos e eu ainda me continuo a chatear com aquele senhor. Algo passa. Exercitamos então a técnica através desta técnica e devemos partilhar. Porque quando nós partilhamos esta experiência, olha, eu tive dor aqui, eu tive dor aqui. Bom, se for aqui, já sabem porquê, não é? Eu tive dor aqui. Então, quando vocês observam algo que vos esteja a acontecer no vosso corpo físico, é um indicativo de que, se calhar, têm de repetir a técnica. Meus amigos, às vezes é preciso repetir esta técnica mais que uma vez. Porque, às vezes, aquilo chateou-nos tanto, incomodou-nos tanto. E lembrem-se, muitas vezes não é tão linear, porque eu posso estar chateada com uma pessoa que me fez algo. Só que, entretanto, na minha vida já existiram situações parecidas e que ficam como que relacionadas umas com as outras. Então, quando eu estou a reviver um determinado momento, eu também estou a sanar outros momentos. Por isso, às vezes, não é tão fácil e não se elimina só com uma vez. Ok? Entenderam esta parte? Fixe? Ok. Então, a questão das cartas. Cartas a quem nós achamos que nos magoou. Saudamos a pessoa, meu querido papá, meu querido ex-amante,
meu querido ex-amigo, o que vocês quiserem. Meu querido ex-vizinho, o que vocês entenderem. O que é que nós vemos de menos bom? O que é que aconteceu? O que é que nos chateou? E depois sentir tudo aquilo e passarmos a ver o positivo. O que nós gostamos daquela pessoa, o bom daquela pessoa, o que é que nós aprendemos naquela relação. Porque quando eu indico aquilo que eu aprendi naquela relação, quando eu faço essa lista, eu estou grata por aquela relação. A maior parte de nós acha que as relações que tivemos, amorosamente falando, são uma perda de tempo quando elas acabam, certo? Quando estamos no bleu-bleu está tudo maravilhoso. Mas depois não, porque ele era assim, não sei como é que eu fiz, não sei como é que isto... E isso faz-nos manter num clima de ressentimento e de culpa que não nos faz bem. Então, fazer esta memorização do que é que de bom eu obtive daquela relação faz-nos ficar gratos àquela relação e conseguimos perdoar, se existe alguma coisa a perdoar, e principalmente aprender para podermos ter uma relação madura posteriormente. Então, depois escrevermos mais ou menos algo parecido com isto. Tens um lugar no meu coração, eu honro-te e respeito-te. Por exemplo, aqui também se pode usar a técnica do Ho Oponopono, que são só 4 frases, portanto podemos misturar mais que uma técnica. Obrigada pelo aprendido, eu te liberto, blá blá blá. E lemos esta carta todos os dias, ou 3 vezes ou 4 vezes, até nós acharmos que já não ressoa nada no nosso corpo. Quando eu já não sinto nada. E então aí podemos queimar, podemos atirar para o mar, podemos, como é que se chama, enterrar no jardim ou no quintal, ou se não tiverem quintal, pronto, queimam a carta ou deitam para o rio ou deitam para o mar, ok? Perceberam a questão da carta? Ok. Depois, afirmações de perdão. Perdoo o teu ser, o nome da pessoa, por eu achar que me prejudicaste, blá blá blá, nesta vida, noutras vidas, e portanto eu amo-te e liberto-te, e sempre terminar obrigada, 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 porque é a libertação. Depois, perdoarmos quem morreu. Primeiro, aprendermos a fazer o luto adequadamente das pessoas que morreram. Depois, a técnica do vaso, que é uma técnica para mim maravilhosa, que é quando alguém que nós gostamos morreu, devemos comprar um vaso da flor que achamos que aquela pessoa gostava. Se não soubermos nenhuma flor, compramos um vaso que nós gostamos e oferecemos esse vaso à pessoa que morreu, na memória daquela pessoa que morreu. E, portanto, nós vamos regar aquele vaso, vamos tratar daquele vaso, certo? Até aqui estamos bem. Quando eu rego o vaso, eu, na realidade, estou a ter um sentimento amoroso, não é? Porque eu estou a cuidar de um ser vivo que está colocado num vaso. Quando eu faço isso, eu estou a enviar uma frequência amorosa, que é uma frequência que vai ressoar com aquela consciência que morreu, com aquela consciência que partiu. Portanto, esta é uma técnica maravilhosa. Há um livro que se chama Violetas na Janela, que fala exatamente sobre isto, que eu aconselhava a que lessem. Depois, novamente, também escrever uma carta. Podemos escrever uma carta a quem morreu e aceitarmos, de uma vez por todas, que a morte faz parte da nossa vida e que temos ciclos de vida e que, portanto, devemos aprender a fazer o luto adequadamente e não vivermos tão chateados por as pessoas que nós gostamos de terem morrido, porque na realidade é só uma passagem. Qualquer dúvida, façam um favor de ir ao meu site, tenho lá 3 palestras sobre a morte muito bem feitas, que fui eu que as fiz. Quarto, livrarmos-nos da culpa, declarar-nos inocente. Isto tem mais a ver quando nós temos alguma doença que possa estar relacionada com um conflito. Não vamos falar muito disto hoje, mas damos pequeninos golpes, não sei como é que se chama, esta palavra não me parece bem. Pequeninas pancadinhas nesta estrutura, que é o timo, e num ponto de acupuntura aqui em cima da nossa cabecinha, e no fundo declaramos-nos inocentes, porque tudo o que fizemos foi desde a nossa
melhor ignorância e, portanto, libertarmos qualquer culpa de qualquer situação que tínhamos feito. Esta é uma técnica curadora, também está escrita num livro de um senhor que se chama Ben Johnson, que também aconselho a que vão ler. O Ho'oponopono é uma antiga prática havaiana de reconciliação e de perdão. Sempre foi realizada no Havaí e naquelas ilhas maravilhosas nas quais nós não tivemos a sorte de nascer. E, portanto, em havaiano, Op significa causa e Ponopono significa perfeição. Portanto, significa isto, corrigir um erro ou tomar como certo. Tradicionalmente era praticado por sacerdotes ou mestres e agora é mais modernamente é realizado por uma pessoa mais velha da família ou pelo próprio indivíduo. Basicamente, consiste em repetir 4 frases: sinto muito, perdoa-me, amo-te, obrigada ou sou grato. Há um livro sobre o Ho'oponopono, há vários livros sobre o Ho'oponopono, aconselho a lerem algum, daqueles pequeninos que se leem quando vão à casa de banho, porque é muito bom. Estas frases repetidas iniciam um processo de transformação em cada um de nós e transmutam bloqueios. Quero-vos dizer que este senhor chamado Han Len, que era um psiquiatra no Hospital do Havaí, durante 3 anos praticou o Ho'oponopono em presos, em criminosos que estavam em alta, como é que se chama? Prisões de alta segurança, que cometeram crimes horríveis, assassinatos, violações. E em 3 anos toda essa ala foi fechada porque estes criminosos deixaram de apresentar comportamentos agressivos. Portanto, ele era psiquiatra, escreveu sobre isso, também é uma coisa que vocês podem ler sobre esse assunto. Bom, depois, a harmonização através do perdão com séries numéricas. Existe um senhor chamado Gregory Grabovoi, que é um físico russo, que escreveu sobre números e sequências numéricas que, ao provocarem determinada frequência, ou seja, cada frequência numérica vai-me dar uma determinada frequência, com uma determinada ressonância no meu corpo. E isso, por exemplo, o número 706, repetido várias vezes, tem a ver com o perdão, ok? Portanto, já sabem, hoje à noite, 706, 706, 706. 706, 706, 706. Bom. Obviamente que isto que eu vos estou a falar é a ciência através da física quântica, portanto, nós estamos todos conectados no universo. O espaço não é espaço literalmente, mas sim energia, pura e simplesmente. Existe este projeto, por exemplo, de Peter Russell, que fala sobre o Global Brain. Ele estudou sobre a psicologia da meditação e basicamente o que ele diz é que nós somos cidadãos planetários, porque vejam bem, se vocês estiverem a ver o planeta Terra de fora, por exemplo, da Lua, já não somos cidadãos portugueses ou russos ou americanos. Na realidade, passo a ser cidadão do planeta. Então, quando nós deixamos de estar tão mesquinhos nós vivemos assim num microcosmos, vivemos tão preocupadinhos com o nosso umbigo e com a nossa vizinhança, com a nossa comunidade, que quando saímos, e por isso uma das coisas terapeuticamente falando que eu vos aconselho sempre é viajar, porque abre-vos as portas ao mundo e passamos a ver o macrocosmos em vez do microcosmos. Aconselho também a irem à Lua, porque sem dúvida que passam a ver a Terra de uma forma completamente diferente, ou podem fazer aquelas coisas como é que se chama? Da realidade virtual. Não é preciso ir mesmo lá em cima. Portanto, quando nós entendemos isto, nós passamos a perceber então que temos as experiências de uma consciência que é global e deixamos de nos preocupar com coisas muito mesquinhas. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Não quero dizer nada. Falar-vos um bocadinho só do professor Emoto, que é um cientista japonês. O que ele fez foi
para mim, uma das experiências mais espetaculares da ciência moderna, no sentido em que ele expôs a água a determinados agentes e depois ele congelou a água e fotografou os cristais da água, cortando com uma lâmina, obviamente. E vejam, por exemplo, esta é uma molécula da água de nascente. Portanto, a água de nascente que forma uma estrutura cristalina muito bonita, como vocês veem aqui. Mas vejam, por exemplo, como é que é a molécula da água de um rio poluído. Portanto, vejam a molécula da água de nascente pura e vejam a molécula da água de um rio poluído. Ele também fez a seguinte experiência, colocou água entre duas colunas que emitiam sons, por exemplo, o som de uma oração. Vejam, por exemplo, quando ele expõe a água a cânticos tibetanos, em cima. Vejam, por exemplo, em baixo, a água exposta à música de Bach. A água exposta à música do Elvis Presley ou do Edelweiss. Vejam que bonito. E agora vejam, por exemplo, a água exposta a heavy metal. É muito sério isto. Eu sei que vocês acham piada, mas isto a mim demonstra-me que se eu tenho alguma ressonância com esta música, significa que o meu corpo, de alguma maneira, está a ressonar com esta frequência, que não é uma frequência tão simpática. Vejam a diferença desta água bonita para esta molécula da água, que nem sequer tem estrutura, não tem coesão, não tem coerência. Esta é a água quando eu digo obrigada. E esta é a água quando eu digo eu vou-te matar. Esta é a água quando eu digo, por exemplo, alma, anjo ou amor. E esta é a água quando eu digo morte ou ira ou ressentimento. Então, eu agora quero vos dizer uma coisa. Para mim, é a grande descoberta desta técnica do professor Emoto. O planeta Terra é cerca de 70% água, como sabem, certo? Nós somos cerca de 74% água. Então, se uma palavra tão simples como obrigada ou vou-te matar altera a estrutura da água, o que é que eu estou a fazer quando eu digo a uma criança, por exemplo, és um burro, fazes tudo mal? Ou estás-me a chatear? Pelo contrário, o que é que eu estou a fazer na vida de alguém quando eu digo és tão bonito, és tão inteligente, obrigada por seres meu amigo? Então, meus queridos, se nós vivermos com estes sentimentos de amor e de benevolência e de gratidão, isso significa que nós conseguimos alterar as nossas moléculas do nosso corpo. Portanto, nós literalmente conseguimos alterar as nossas vidas, o rumo que tomam as nossas vidas. Então, o que é que vocês querem que esteja dentro de vocês? Que tipo de moléculas querem? Os bons sentimentos ou os maus sentimentos? Deixo-vos para pensar. Por último, vamos falar um pouquinho sobre o campo eletromagnético. Portanto, todas as agregações celulares emitem energia eletromagnética. Esta é uma fotografia da nossa aura, do nosso campo eletromagnético. Este campo eletromagnético está relacionado com os chakras que existem no nosso corpo, que são centros de energia mais concentrados. E esta radiação eletromagnética, por exemplo, temos aqui várias fotografias, quando estamos com raiva, o que é que nós apresentamos em termos da aura? Apresentamos uma aura mais curta e mais avermelhada. Quando temos ciúmes, por exemplo, aquela que é roxa, quando estamos com o sentimento de ciúme. E quando temos um sentimento mais puro, um sentimento mais de amor, mais universal, temos uma aura mais azul, mais ampla, com maior faixa de irradiação. Estas são uma fotografia no corpo, aquelas bolinhas são então os chamados chakras, ou centros de energia, e depois as cores de fora são os outros níveis de campo eletromagnético que nós temos. Há alguns mais próximos do nosso corpo físico e, portanto, mais densa a energia,
à medida que nos afastamos, mais subtil a energia, mais, vamos chamar assim, mais leve, para ser mais fácil. Então vejam, por exemplo, a fotografia de uma pessoa com raiva ou com ira, num momento de um conflito, de uma agressão. Então, como este meu campo eletromagnético, eu emito um determinado pensamento e este pensamento pode criar uma doença. Porque vejam como é que é esta fotografia. Esta não é a fotografia do que eu devia ter no meu campo eletromagnético. Então, a doença pode surgir desta incoerência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu faço e aquilo que eu penso. Porque supostamente eu tenho de estar em coerência cardíaca com aquilo que me rodeia, que é o campo universal de energia, ok? Este silêncio preocupa-me. Bom, então, a doença pode resultar de emoções negativas acumuladas, pode ser uma forma de fugir de uma situação futura que não queremos no nosso caminho, ou pode ser uma forma de um benefício secundário. Muitas vezes ficamos doentes para chamar a atenção. Cuidado. Vejam que, qualquer que seja a causa, as formas de pensamentos criados para as situações irão se manifestar no nosso corpo físico. Ou seja, primeiro tenho os corpos mais afastados do meu corpo físico e à medida que, digamos que a doença se vai profundizando, atinge o meu corpo físico. Isto pode ser curado com uma frequência, como por exemplo a frequência do amor. O amor é ajudado pela força, dizia o Chaplin, a doçura do perdão traz a esperança e traz a paz. O perdão liberta-nos das amarras que magoam a nossa alma e adoecem o nosso corpo. E, portanto, estar zangado e fazer má cara aos outros não traz nada de bom às nossas vidas e faz muitas rugas. Portanto, se for por um motivo estético, eu acho que só por isso já vale a pena perdoar. Portanto, vamos esquecer as mágoas do passado, libertando-nos para vivermos um futuro mais alegre, mais luminoso. E Platão disse, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Então, vamos agora fazer um exercício. Porque estão aqui, porque esta palestra era o perdão a tempo do Natal. Portanto, como eu quero que vocês todos tenham um Natal muito mais leve, vão fazer o favor de fechar os vossos olhinhos. Inspiram fundo 3 vezes. E deitam fora pela boca, por favor. Descruzam as pernas. Pousam algo que tenham a incomodar. E tentem estar o mais relaxados possível. Inspiram profundamente. E expiram. Inspiram. Expiram pela boca. Quero ouvir, por favor. Inspiram. Expiram. Mais 2 vezes. Inspiram. Expiram. Inspiram. Expiram. E sentem-se muito relaxados. Super tranquilos. E vão imaginar algo ou alguém que vos incomodou. Como se estivesse exatamente à vossa frente, aqui nesta sala. Revivem a situação
prestam atenção onde sentem no vosso corpo o desconforto. Estão seguros. Estamos todos num local seguro. E à medida que se sentirem confortáveis, pensam num motivo pelo qual devem perdoar. E imaginam que do vosso corpo saem filamentos de luz que vão para essa situação o mais amoroso possível, uma luz forte, brilhante, o mais branca dourada que consigam. Quem é que não conseguiu perdoar? Bom, é melhor fazer a pergunta ao contrário. Quem é que conseguiu perdoar? Ok. Os que sentem que não conseguiram perdoar, escolheram uma coisa muito difícil para começar. Isto era uma coisa básica. Significa que hoje é dia 12, acho eu, não é? Hoje é dia 12, têm exatamente 12 dias para fazer isto todos os dias, para quando nasceu um menino, ser o verdadeiro perdão. Não percebi? Ou escolheram o mais fácil, exatamente. Exatamente, ou escolheram o mais fácil. Depois, agora, tinha aqui 2 ou 3 anotações para vos contar. Uma que me têm pedido várias vezes para falar de um tema que é como é que nós conseguimos ser mais eficazes quando temos que fazer cuidados continuados à terceira idade. Não sei se é a terceira idade, se é a quarta idade, porque agora as idades estão um bocadinho renovadas. Eu achei que tinha muito a ver com este tema, porque depois de estudar bem sobre isto e de fazer esta técnica várias vezes, vão vir à vossa mente os vossos pais, os nossos pais. E então a maior parte das pessoas que temos que cuidar na terceira idade são os nossos pais. Portanto, uma das técnicas que eu entendo e da nossa experiência clínica que pode melhorar
ou facilitar o entendimento quando estamos a atender pessoas de uma terceira idade, pressupondo que as pessoas estão mentalmente bem ainda, como sabem, às vezes não acontece, é exatamente perdoá-los. Mesmo quando nós achamos que não temos que o perdoar. Ou seja, primeiro escolham o povo todo que vocês acham que fez cagada. Começamos por aí. Os paizinhos já sabemos que nunca fizeram nada, papai e mamãe, como diz um amigo meu, está tudo bem. Mas depois um dia vão experimentar a técnica e vão ver o que é que sentem. E vão se lembrar de qualquer coisa da infância. Pode ter sido uma estalada, pode ter sido uma palmada, pode ter sido uma frase maldita. Maldita não é maldita, é adequadamente, inadequadamente dita. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos nos libertar, mas também os vamos libertar a eles, que se calhar já estão numa situação mais comprometida pela idade, por alguma situação que já não tenham tanta lucidez, e isso vai facilitar. Tudo isto mesmo se aplica às crianças. Muitas vezes a relação com os nossos filhos, que é o ponto quase oposto a isto, é difícil. Nós não conseguimos entender porquê. Então, esta é uma técnica, na minha ótica, que também devem fazer para tentar perceber quando visualizam os vossos filhos ou uma situação que vos incomoda, ou que lhe deram uma palmada, ou que falaram torto, ou que são adolescentes e são uns chatos, e vejam aquilo que sentem. E exteriorizam sempre depois a maior quantidade de luz possível, como se vocês fossem literalmente uma lâmpada, e podem usar alguma das frases das outras técnicas, ok? Isto vai ajudar a melhorar a relação entre as famílias, de uma forma muito simpática, e sem que tenha... Às vezes nós já não conseguimos, temos um pai com 80 anos e uma mãe com 82 anos ou 75, mas que não tenha, quer pela personalidade, quer por alguma doença, capacidade de ter uma conversa madura ou lúcida, na qual pudesse de facto sair um perdão verdadeiro, o melhor é fazermos isto. E só isso vai melhorar essa relação, tá bom? Foi o melhor que eu consegui. Está prometido. Está prometido que ainda vou estudar mais sobre este tema. Bom, alguém mais quer dizer alguma coisa? Ou fazer algum comentário sobre o exercício? Prática de yoga deve ajudar também. Tudo o que é meditativo ajuda. A diferença é que é preciso colocar-lhe um objetivo, não é? Porque, repare, eu posso contemplar o mar e ir para lá perdoar alguém, mas eu, quando contemplo o mar, não é com esse significado. Então, tudo ajuda desde que eu dê o significado preciso. Aqui, o objetivo desta conferência foi, primeiro, que a maioria de nós vive sem fazer a mínima ideia que tem muita gente para perdoar. Segundo, que estes ressentimentos que nós, a maior parte das vezes, não sabemos que temos, porque guardamos bem no fundinho da nossa cabecinha, o nosso cérebro tem essa capacidade fantástica, podem nos causar doenças físicas. Terceiro, quando nós temos estes ressentimentos, mesmo que não estejamos atentos a que eles existam, estamos conectados com aquelas pessoas não pela melhor via, porque devia ser pela via do carinho, do amor, ou da amizade, ou do que seja. E quarto é que isto é possível regenerar, é possível recuperar e que, inclusivamente, como vocês viram, do ponto de vista científico, já existem mestrados nesta área do perdão terapêutico e que, portanto, se começou a dar importância a isto, por alguma coisa é porque, de facto, está provado que, terapeuticamente, isso nos vai ajudar. Então, acho que vale a pena experimentarem e tentarem dentro das vossas possibilidades. E fazer a lista. Eu vou em 535 pessoas. Demorei 3 horas e meia, portanto, façam a vossa lista. Dúvidas? A próxima palestra vai ser no ano 2020, no dia 23 de janeiro, que é uma quinta-feira. É sempre à quinta. Enquanto não mudar, é sempre à quinta.
Não sei sobre quê. É sempre um problema. Começa a ser um problema, aceitam-se sugestões. Vou começar a sortear qualquer coisa, a ver se começam a vir ideias giras para as palestras. Se não têm alguma dúvida, vou-vos mostrar a fotografia da Aura do meu filho com 7 anos. E com isto terminamos a nossa palestra.